Então, muito boa noite a todos, meus queridos companheiros. Cá vamos então mais um bocadinho refletir sobre um tema que é a educação do espírito e a evolução humana. Todos temos a noção de que é através dessa evolução do espírito que teremos a possibilidade de evoluir durante a nossa permanência na Terra. E começamos por este esquema que Kardec nos deixou, onde ele diz que a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Quer ele dizer que, até esta data aqui, mais ou menos 1960, 1970, 95% dos espíritos reencarnados eram atrasados. É o grupo ao qual nós pertencemos. E isto porque passamos, durante este período, na fase de expiação e provas, que a partir mais ou menos desta data começa a descer, porque a Terra está num período de regeneração. Esse período de regeneração irá até 2100. Vejam que durante este período há um período de transição, uma vez que a fase de regeneração começou lá atrás, 1950 mais ou menos, e esse período de evolução cruza com a fase da expiação e provas com a fase de regeneração e dá um período de transição que eu vou mostrar melhor neste esquema. Há uma evolução das ideias espíritas, segundo o Espírito da Verdade, e Kardec nos conta, em que de 1860 a 1930, há a consagração das origens e das bases doutrinárias. É o período da curiosidade, da filosofia e das lutas. E depois entramos num período que é a era da difusão, do espalhar da doutrina, do espalhar do conhecimento, que é o período que vai de 1930 a 2000, nos nossos dias. Há uma intensificação dos conhecimentos, dentro de um crescimento ordenado e defensivo, na elaboração de um perfil filosófico. É o período religioso, que acabou e entrou no período da era da maioridade, é o período de transição, como vimos ali atrás, em que começam a aparecer os princípios espíritas, como alavanca de transformações sociais e humanas, influenciando a cultura, as artes, principalmente a ciência, porque o espiritismo é uma ciência, as leis, a filosofia e até algumas religiões. Poderão ver aqui como são os graus evolutivos do nosso planeta. Vejam que desde o centro do planeta até às esferas mais superiores, nós temos muitos níveis. Se pegarmos aqui no elevador, vejam que temos até à crosta da Terra 5 andares inferiores. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Nós estamos aqui no 5,5, não é? Saímos do umbral, estamos no plano astral inferior, estamos mesmo aqui. E a maior parte das vezes, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas imoralidades tocam no umbral. E é para lá que iremos, se não nos portarmos bem. Iremos não como castigo, mas como aprendizagem para melhorarmos e para efetivamente nos educarmos, que é esse o objetivo desta palestra. E vejam que depois temos o plano astral inferior, onde estamos a chegar, o plano astral superior, o mental inferior, o mental superior e depois o governo da luz dos grandes espíritos. Tudo isto baseado na lei do progresso. Não há volta a dar, não há forma como escaparmos à lei do progresso. A reencarnação é obrigatoriamente um progresso. E vejam que a nossa evolução espiritual é tanto maior, a caminho da angelitude, quanto mais temos um desligar da materialidade. Ou seja, a animalidade vai diminuindo, a angelitude vai aumentando, a evolução espiritual vai aumentando, com a influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria. E então, o que é preciso para termos um bom espírito, para cuidar do espírito? É muito simples, muito fácil mesmo. Ter bons pensamentos.
ver bons filmes e ler livros edificantes, ouvir os ensinamentos de Jesus e participar na evangelização, falar coisas boas, ser caridoso, saber dividir com o outro, ser obediente. Eu destes, vejam como nós estamos incluídos no meio disto tudo. Não fazemos nada disto. Fazemos uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Estamos a começar a ser caridosos, a ser obedientes, muitas vezes somos teimosos, nem sempre falamos de coisas boas. Estamos aqui a ouvir os ensinamentos de Jesus quando estamos. Vemos bons filmes e lemos livros edificantes quando lemos. Temos bons pensamentos raras vezes. É por isso que ainda estamos no menos 5, nos 5,5 ou num 5, mais próximo do 5 do que do 6, porque ainda estamos em muita dificuldade. Por isso estamos na Terra, meus queridos irmãos. É possível, claro que é possível, mas é muito difícil sair daqui. Por que é então importante educar o espírito? O que é isso de educar o espírito? E como é que a educação do espírito influencia na nossa evolução do ser humano? Muito simples. Já no tempo dos gregos, no tempo de Delfos, para alertar os homens e se autoconhecerem, existia lá a frase: conhece-te a ti mesmo. É, na realidade, a base do pensamento. Se conhecermos a nós próprios o que fazemos e para onde vamos, a modificação do nosso ser. No tempo dos filósofos gregos, quando eles diziam conhece a ti mesmo, era um objetivo mais elevado do ser humano, era conhecer-se a si próprio. Vejam como nós viemos a diminuir toda essa, digamos assim, intensidade do conhecimento. No tempo, por isso é que os gregos são uma civilização extraordinariamente evoluída, foram a pátria da democracia, a pátria de muito conhecimento médico, de muito conhecimento científico, que nós agora viemos a diminuir. E o conhece-te a ti mesmo vai já ao livro dos Espíritos. Na questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Olhem como Santo Agostinho, o grande sábio da Igreja, responde: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Que é exatamente o que nós fazemos todos os dias à noite quando chegamos a casa, não é? Está aqui a resposta, meus irmãos, meus queridos companheiros, está aqui a explicação do que devemos fazer, o nosso exame de consciência. Vejam, fazendo uma termografia do cérebro, como se mostram as diferentes zonas do conhecimento. As zonas a vermelho são zonas quentes, zonas, digamos assim, mais ativas, e as outras zonas mais ténues são com menos atividade cerebral. O conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual, do aperfeiçoamento moral da humanidade. Só com conhecimento nós poderemos modificar a nossa moralidade. Senão continuaremos a viver de instintos. Quem é que ainda vive no planeta praticamente com os instintos? Os animais, de onde já viemos. Então vejam que do lado esquerdo em cima, a zona do cérebro, quando nós ouvimos palavras, quando nós vemos palavras, quando nós falamos, a zona de Broca, e quando pensamos acerca das palavras. Cada uma destas atividades cerebrais são zonas diferentes do nosso cérebro, que as células estão distribuídas aqui ou ali. É por isso que quando nós temos um traumatismo craniano e batemos com uma parte, ou batemos com a outra, ou partimos a outra, as atividades das células correspondentes àquela zona que morreu ficam afetadas. E nós não falamos, ficamos com uma hemiparésia, ficamos com o cunho ao largo, ficamos com alguma atividade atingida por causa disto. Ok, conhecimento. Mas dizia o meu querido Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho inicial. Ou seja, o conhecimento do espírito é irreversível. O saber é irreversível.
É a chave que abre a porta do progresso individual, do aperfeiçoamento moral da humanidade. Não é possível evoluirmos na moralidade sem termos conhecimento. E o grande Leonardo da Vinci, que dizia: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento faz com que as pessoas se sintam humildes. Até parece que devia ser ao contrário, não é? Mas não. Nós somos orgulhosos porque temos muito pouco conhecimento ainda. Então vamos melhorá-lo. Olhem a área, como há bocadinho vos mostrei, de termografia de uma pessoa normal e de um psicopata. Vejam como está alterada as zonas do cérebro do pensamento. A maldade e o sofrimento do homem são consequência do desconhecimento das leis de Deus que regem toda a estrutura individual e coletiva da humanidade. A maldade, como dizia Séneca, bebe a maior parte do veneno que produz. Nós fazemos e ela retorna para nós. A maldade é o nosso veneno que nós temos de engolir. E muitas vezes, enganados, coitadinhos, pensamos que estamos a desejar mal aos outros, quando a maldade é toda para nós. Não procure ser um homem de sucesso, mas sim um homem de valor. O saber, o conhecimento, como nos ensinou Einstein. E então, já antes de Cristo, esse grande poeta e filósofo romano, Quinto Horácio Flaco, dizia ele: o que é isso de educar o espírito? O que é que significa a educação do espírito? E ele dizia: ousa saber, começa, homem. Como diz a nossa Joana de Ângeles, quando tens um problema qualquer para resolver, dá o primeiro passo. Essa é a chave sempre do problema. Começa, ousa saber. E começar significa sair da estagnação mental, do pântano onde nós estamos, e partir para o conhecimento das leis. Outra vez o meu Einstein. Eu nunca me canso de falar deste homem, porque ele tem uma obra tão grande para a gente estudar, que aconselho-vos a ver, acho que já vos disse, um filme que é o Genius. O Genius, em 10 grandes filmes, de um completo filme que se chama Genius, sobre a vida dele. É fabuloso. É para estar ali agarrado à televisão durante dias e dias e dias e dias. E dizia ele: os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Também devia ser o nosso caminho. Então, o que é isso de educar o espírito? Educação significa algo que é capaz de realizar mudanças necessárias e possibilitar a transformação da animalidade em humanidade, dos instintos em sentimentos, dos valores materiais nos valores espirituais. E ali do lado esquerdo vemos os nossos alunos numa escola moderna, com auscultadores, com grandes telemóveis, computadores, com toda a informação necessária. E aqui vemos o contraste da nossa sociedade, em que as crianças devem ser educadas para ser mais e não para ter mais. Devemos ensinar nossos filhos a saber o valor das coisas, não o preço das coisas. Educar para desenvolver valores éticos e não apenas para obter o lustro de uma inteligência que podemos ter dúvidas nela. Vejam as condições em que estes nossos irmãos da África estudam. E não faltam uma aula. Ou estes. Então, educar é desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser humano. Mas a mais difícil parte da educação é, sem dúvida, a educação moral. É aquela que nós temos mais dificuldade de evoluir. E é a parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem para consigo mesmo. E naturalmente, respeitando o seu semelhante. Passamos à questão 629 do Livro dos Espíritos, em que Kardec nos diz que a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Isto é, a presença de Deus. Porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência da presença de Deus. Se Deus estiver lá, não há mal
que se chegue, que nos pegue, não há doença, não há nada. Fundamenta-se na observação da lei de Deus. E continua Kardec, um dia vamos compreender que este ramo da educação moral tem os seus princípios, as suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. E continua Kardec, sobre a necessidade de trabalhar nos sentimentos, no encarnado, como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. É ali que nós temos de atuar para educar os nossos sentimentos. Continuando na educação dos nossos sentimentos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz lá a dado ponto, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Lá está aquela mudança do animal para a humanidade. E a diferença é deixar de ter os instintos para viver dos sentimentos. E temos que os aperfeiçoar. Basta fazer a opção pelo caminho de Deus, das suas leis. O caminho para a felicidade estimula o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que levam o ser humano à condição de um espírito eloquente, sublimado. O que é isso de perdão? Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Por isso é uma decisão, não é um sentimento. E depois vem a indulgência, também no Evangelho, lá fala. É um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelo ser humano. É das coisas mais difíceis que nós temos para aprender, é sermos indulgentes para com o outro. A indulgência não vê os defeitos alheios. E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Coisa que nós não fazemos, estamos sempre a apontar o dedo, a criticar, a julgar. Ensina-nos o Papa Francisco, sejam mais indulgentes e misericordiosos e não tão rápidos a condenar as falhas dos outros. Nós temos uma velocidade incrível em condenar os outros. Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo. Que alma boa pensa assim. E depois vem a caridade. A caridade moral é mais difícil e, portanto, mais meritória do que a caridade simplesmente material. Nós temos o hábito de fazer caridade material. Tem muito pouco valor. Mas a caridade moral, como fazia Chico Xavier, como fazia a nossa Madre Teresa, isso sim, era a caridade moral. E vem a compaixão pelos animais, como nos ensinou Darwin. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Estamos agora a despertar. Vejam, em meia dúzia de anos, por exemplo, as touradas, como há um movimento tremendo contra as touradas, contra aquela carnificina do animal. E está a ficar um movimento sério. Isso faz parte do nosso progresso, da nossa evolução espiritual também. E a bondade. Eu ponho a Madre Teresa porque é o exemplo, o expoente elevado da bondade. Francisco de Assis, Madre Teresa, distribua amor e cultiva a bondade para que a harmonia cresça à sua volta e no seu coração, ensina-nos Madre Teresa. E eu gostei muito deste provérbio chinês. Vai ali para o meu amigo que trata das flores. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Que coisa tão simples e tão bonita. E aqui está a chave. Quanto maior for o conhecimento, quanto maior for a moralidade, maior é a perfeição do espírito quando educamos os sentimentos. Este gráfico do processo evolutivo do nosso espírito, vejam onde estava aqui há 2000 anos e hoje um bocadinho só de nada que nós evoluímos. Olha o que nós temos de subir para chegar à perfeição. É só desenvolver o conhecimento, aprender mais, já estamos aqui a começar um pouquinho, e desenvolver a moral. Isto porque somos constituídos por espírito, por perispírito e por corpo físico. O espírito já sabemos que é o princípio inteligente individual. É o centro da vontade,
É a fonte geradora de todos os comandos que chegam ao perispírito sobre as formas mais diversificadas possíveis. Já nos dizia Pitágoras, a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe e no qual se encarna. E é no espírito que se encontra o psiquismo humano, com o seu arquivo de vivências das vidas anteriores e a fonte impulsionadora do pensamento. Voltamos a Kardec. O espírito é o resultado do aperfeiçoamento do princípio inteligente, o qual veio experienciando, através dos diferentes reinos da natureza, até à sua completa individualização, recebendo o nome do espírito. Ele influencia a própria bagagem genética do corpo físico por intermédio do corpo do perispírito. Perispírito quer dizer peri em torno de, spiritus, latim, espírito, em torno do espírito, que pode ter outros nomes, psicossoma, corpo espiritual, corpo astral, etc. Nós chamamos perispírito. É o corpo da expressão do espírito, é aquilo que liga o espírito ao nosso corpo. Ele possui a capacidade de assimilação da energia e das modificações diversas, bem maiores que o corpo físico. É a transmissão das emoções do campo mental às energias do perispírito que transforma essas energias na estimulação dos mediadores neuroquímicos do nosso cérebro, principalmente a adrenalina e a noradrenalina. Toda a experiência do ser humano fica registada, e do espírito, e passa a integrar o património inalienável do espírito. Fica gravado no nosso computador, que é a nossa consciência. Ele é o produto das diversas etapas do aperfeiçoamento através dos tempos. As reencarnações, com suas variadas experiências, irão possibilitar o desenvolvimento do atributo dos espíritos. Na visão espírita, a vontade, a razão, os sentimentos poderão atuar em conjunto com a inteligência, as emoções e outros elementos na solução de diversas ações do espírito. Um ressentimento poderá acionar pensamento e emoções numa atitude negativa da mente humana. Um simples ressentimento, uma simples mágoa da nossa parte, põe em marcha um conjunto de mecanismos de energias negativas. Cuidado. As diferentes potencialidades do psiquismo humano recebem o nome de funções psíquicas. E essas funções, fundamentalmente, são a atenção e o hábito do ser humano. A atenção corresponde à capacidade de selecionarmos os factos, por exemplo, uma reflexão sobre um assunto, ou olharmos para uma paisagem. E os hábitos correspondem à capacidade adquirida pela repetição dos fenómenos. Os atos conscientes, repetidos, se tornam inconscientes por automatização. Isso pode transformar em arquivos do inconsciente. E é por isso que nós, quando renascemos, quando reencarnamos, vamos ativar o conhecimento inconsciente que lá está no nosso espírito. Hábitos passados geram atos praticados no presente. E se forem coisas menos boas que fizemos, ele vai ser ativado para nós corrigirmos e aprendermos nesta evolução. Entre as funções psíquicas mais específicas, temos os instintos, a inteligência, as emoções e os sentimentos. Como dizia Kardec na Gênese, os instintos são uma força oculta que estimula os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. Ainda estamos muito ligados aos instintos, ainda somos muito animalizados. Ela é uma inteligência sem raciocínio rudimentar e não racional. Quanto menos intelectualizado, mais o ser humano segue as forças instintivas, como os animais. O medo reflete o instinto de conservação. As classificações de fome, sede e reprodução serão menos inconscientes, passam da vontade. E os instintos possuem a sua razão de ser e a sua utilidade no desenvolvimento da criatura humana. Passamos dos instintos para a inteligência. É a função mental que permite ao ser humano aprender ou conhecer ou enfrentar situações novas. A inteligência é a capacidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados num ou mais cenários culturais. A cada encarnação, a inteligência é aprimorada.
Lá vamos limando as nossas arestazinhas devagarinho. O psiquismo arquiva o conteúdo experiencial, oportunizando melhores condições para trabalhar esse campo numa existência física. O desenvolvimento de uma aptidão favorece o aprimoramento de outras. E vamos chegar aos sentimentos, que é o busilis da questão. É um conjunto de qualidades morais do indivíduo. Os instintos, através das energias modificadas no tempo, passam a emoções e essas emoções transformam-se em sentimentos. E aqui é que está o problema. Os sentimentos que nós próprios desenvolvemos no nosso pensamento. Para concluir, através da educação do espírito nos aspectos moral e dos sentimentos, teremos a evolução humana. A área do sentimento merece um cuidadoso trabalho da nossa sociedade. Deve ser mais conhecida, analisada e educada para sairmos do patamar das inconsequências humanas que tanta infelicidade tem causado entre os homens. Estes foram alguns dos livros que eu usei para preparar este pequenino trabalho. E, em conclusão, posso dizer que a educação do espírito na evolução humana baseia-se basicamente no conhecimento e na melhoria da nossa condição moral. Na caridade mais moral do que material e no nosso conhecimento, que é eterno. O saber, o conhecimento, ninguém nos pode tirar. Muito obrigado pela vossa atenção.